na mão? Não, é a flanela do Vessa que já foi imediatamente transportada para o Diniz, né? Nossa Senhora, ele falando do Memphis... É um prazer para você também comentar sobre Memphis Depay. É isso que ele quis dizer, entendeu? Sim, um jogador que não atua, né? Ele, de fato, é um prazer. O time tem essa série baliza 0 sem a presença do Memphis Depay. Mas quanto mais eu conheço, mais eu gosto. Essa é a... Aliás, e ele anunciou que está fora, quinta ainda, não volta contra o Peñarol. Exatamente. Não, mas, na verdade, acho que o dinizismo, o corintianismo, colou tudo e ele não entendeu só o mood da torcida. A questão da agenda positiva também. E acho que está certo como comandante. Ele fala bem de tudo. O André, olha, desta vez, acho que o André, outra vez eu elogiei, desta vez o André não precisava ser expulso, mas é um garoto, tal, não sei o que lá. Dócil, gente boa. De novo, vou falar Aliás, a mesma são coisa. 4 expulsões. Exato. Hein? Vou falar a já. mesma coisa que eu falei para o Memphis, meu homem da amarelo. Vocês só conhecem o lado bom da torcida do Corinthians, que é quando o Corinthians ganha e não perde. Quando o Corinthians perde, e Diniz, uma hora você vai perder, como qualquer técnico, toda coisa volta contra. Há poucos dias estava todo mundo na janela dos jogadores aí. Só para dizer, por enquanto está ótimo e temos um feito, de fato, é um time que não toma gol às 6 partidas. Isso é muito difícil. E que é uma coisa que você não espera dos times do Diniz. Exato. Se sexto jogo sem tomar gol, para se ter uma noção do que significa, a última vez que o Corinthians fez isso foi em 2015 com o Tite. Numa sequência teve o São Lourenço, tal, Libertadores, foi 2015. Nós estamos falando de 11 anos. Se você pega numa média de 80 jogos por ano que um time joga, dá mais de 800 jogos que você não teve 6 vezes seguidas sem tomar gol. Então é bastante mesmo, não é um recorte tão pequeno. De novo, o Corinthians então termina com 1 a menos, uma expulsão 38, 39 do primeiro tempo e joga... praticamente não, mais de meio tempo, porque foi, se eu não me engano, foram 11 minutos de acréscimo no segundo tempo, 8 mais 3, e o time conseguiu se sustentar. E se sustentou por 2 motivos. Porque se você não tiver os dois ao mesmo tempo, você toma gol com um jogador a menos, que é foco, espírito de luta e jogadores com vontade de fazer aquilo ali que estavam fazendo. E organização. Porque se você tiver só organização e um monte de cara nem aí, você toma gol. Se você tiver um monte de cara focado, mas sem tudo desorganizado, você também toma gol. Então você precisa ter as duas coisas para manter uma baliza 0 jogando com um jogador a menos. Uma partida enorme de um cara que eu critiquei bastante com a decisão do Diniz, que foi o Ranieri de lateral, pré-jogo. E aí falar depois do jogo é fácil. Eu sempre tento falar antes. Às vezes eu erro, às vezes minha análise está errada, às vezes está certa. E dessa vez eu errei, porque eu não faria jamais colocar o Ranieri de lateral. Só que ele conhecia muito bem o Vasco, conhecia muito bem os jogadores. E o lado esquerdo do Vasco é um lado impressionantemente forte. Os caras são 2 touros fisicamente, que é o Cuiabano e o Andrés Gomes. Cara, os dois são muito fortes, atacam demais. E ele falou, o Pedro Milans, uruguaio, tá chegando agora, baixinho, não vai conseguir sustentar esses dois, eu vou colocar o Ranieri ali. Eu estava errado, ele estava certo. O Ranieri fez uma partida enorme. Torcedores brincando, parecia o Felipe Lan, parecia o Cafu, brincando, né? Porque ele realmente foi muito bem. Outro que jogou muito bem para mim é o Alan. Para mim, a melhor partida que o Alan fez desde que ele chegou ao Corinthians, jogou muita bola. Outro que jogou muita bola, que no estádio eu não percebi, meu amigo Tomás Rossolino me mandou esse alerta depois do jogo. E hoje também o André Souza, que é um grande youtuber influenciador do Corinthians também, jornalista, fez um vídeo com Yuri Alberto. Yuri Alberto pareceu mesmo Paulo Guerreiro na época dele, que era um cara que não era para espaço, sendo que ele odeia jogar desse jeito. O Yuri odeia jogar de costa, fazendo pivô, tentando fazer o time respirar. Ele gosta do facão, ele gosta do espaço o tempo inteiro. Então o Yuri jogou uma maneira que ele odeia e jogou muita bola. Ajudou demais a respirar o time em determinados momentos, mas o jogo, você olha aí o segundo tempo, é isso, é ataque contra defesa o tempo inteiro, mas o Corinthians se sustentou, precisava ganhar. Eram 9 jogos sem ganhar no Brasileiro, o primeiro da zona de rebaixamento. Era uma vitória muito, muito, muito fundamental.
Quebra, então, essas 9 jogos sem ganhar no Brasileiro. Já tinha quebrado outros 2 jejum incômodo pra caramba, que eram 9 vitórias, 9 jogos sem ganhar. E aí ganha do Platense, quebra isso. Aí era 4 sem ganhar na Arena, foi lá e ganhou do Santa Fé, quebrou mais essa. E agora 9 sem ganhar no Brasileiro, quebrou mais esse jejum. Então, foram 3 marcas quebradas, além dessa de não tomar gol 6 jogos de 11 anos também. Mas ainda, obviamente, é ridiculamente o 14º colocado, é uma posição muito aquém do que gasta, do que tem de elenco, precisa melhorar muito, mas esse primeiro passo precisava ser dado e ele acabou sendo dado ontem com um jogo, de novo, bastante consistente. Eu acho que o Vasco tem um time bom, gosto muito do time do Vasco, eu nem acho que jogou tão bem ontem, jogadores tomando decisões completamente burras, né? Porque, cara, você tem os zagueiros o tempo inteiro com a bola no pé, os caras tentando chutar de longe, tanto o Robert Renan quanto esqueci o nome dele, o estrangeiro. Saldívia. O Saldívia. Tentando chutar de longe, completamente sem noção, o atacante ultrapassando errado, o lateral cruzando de maneira equivocada. Dava para ter feito muito melhor ontem, as tomadas de decisões não foram tão boas assim. E o Vasco confirma, então, a freguesia, que é incrível, de 19 anos sem ganhar do Corinthians em São Paulo, desde 2007. Tem uns encaixes assim que o futebol incrível, traz, não né? dá para explicar. Nos últimos 16, só ganhou um. São Paulo e Rio ganhou uma vez só nos últimos 15, 16 anos. Realmente, na Arena agora são 10 jogos, 8 derrotas e 2 empates. Só um time jogou mais na Arena e não ganhou, que é o Atlético Paranaense. São 11 e não ganhou nenhuma. Agora o Vasco ultrapassou o Fortaleza com 10, foi para 10 e não ganhou nenhuma. Então, realmente, é uma freguesia que é até difícil de explicar, mas a vitória era muito fundamental, apesar da posição que ainda, eu digo, repito, é ridículo. E o que o André fez, eu já perdi já a estrebeira. Vamos ver de novo o ilustra só da expulsão, mas assim, a gente tem discutido muito. Já viu o Diniz? Dá para ver o Diniz no Corinthians? São 4 expulsões, 2 contra o Palmeiras, uma contra o Fluminense e essa contra o Vasco. Então, não sei o quanto isso... Vou dar uma provocada aqui. Não sei quanto isso também já não é ver o Diniz, porque parte do trabalho dele é energizar os jogadores. Não está pilhado demais esse elenco, não? 4 expulsões desse que gesto obsceno, eu não sei se é energia, sabe? O gesto obsceno é burrice. É burrice. Não, eu sei. Ontem não foi má o caso. Educação, eu acho. Essa, o de ontem, pode ser o que você está falando, mas... Mão naquele lugar lá, eu não acho que é energia. Não deixa de ser você pilhar o cara, você vai entrar numa guerra, e o cara concordando que realmente... Eu acho mais má educação estúpido, do né? que... enfim. A segunda foi pior, porque depois do Maracanã... Você fala, agora nunca mais vai ter. Nunca mais, né? E tem... Aff, Maria. Acho que são casos diferentes. Eu falei aqui a semana passada sobre o André, e o André, para mim, vive claramente, como o Diniz falou, a questão do garoto, aquela fase da transformação, deslumbramento, falta de foco, né? Foi colocado como um jogador, vai pro Milan, vai salvar o clube, calma, né? Ele tem oscilado, ele não tem, além de tudo, jogado bem. Sim. E 2 dessas expulsões foram essa que você citou, Napoleão, já tendo o exemplo do Alan no Maracanã, e ontem uma tesoura completamente desproporcional. No campo de ataque. Aí, se fosse para matar uma jogada para não fazer o gol... violenta, completamente... Inacreditável. É absurda, é absurda. E acho que aos poucos ele vai perdendo o espaço no time. O Ranieri volta a jogar bem, o Alan jogou bem ontem. Então vai, sei lá, né? Enquanto ele tiver... Você vai... Uma hora... a expulsão ou o jogador que não está tendo uma atuação confiável, ele vai te deixar na mão, né? O time sobreviveu 2 vezes contra o Palmeiras e contra o Vasco sem a presença do André, mas não vai acontecer isso sempre. E acho que e o Corinthians ganhou um jogo necessário de alguns que ele precisa fazer no Brasileiro com mais constância. Não deu para ver... o Bacini falou, o dinizismo a gente vai poder ver. Tem alguns álibis para ainda a gente não ver o dinizismo por conta das expulsões, jogar menos, jogar pelo... Mas tem um certo pragmatismo aí interessante. Que a gente debatia antes, né? O quanto o Diniz, depois de tudo que passou, ia chegar no Corinthians e aproveitar isso aí, né?
unindo talvez o que o torcedor do Corinthians preza, que é o resultado, uma sequência sem tomar gols, mas eu já vejo uma situação que é obra do Diniz no outro aspecto, que a gente também previa que aconteceria, a questão do Garro. Né? O Garro voltou a ser um jogador fundamental, ele não era mais um jogador fundamental. Né? Que golaço, que jogada do Garro. Então ele tem sido dono do time, tal, e isso é uma obra do Diniz. Né? Foi uma das primeiras atitudes que ele tomou. Né? E acho que a novidade talvez tenha sido essa projeção para o Memphis. Né? Essa foi a nossa discussão também, vale a pena? Como, quanto, tal. O técnico, eu quero. O treinador vai querer sempre, porque que ele é um grande jogador é indiscutível, jogador de Copa do Mundo. A questão é, se o treinador puder assinar o contrato, ele vai assinar. Pode, né? Então, não sei, né? Agora vamos ver que essa ideia aí dessa empresa aí, qual é a empresa que vai pagar. Eles estão nessa linha de, se a gente encontrar um parceiro e tal. O caso mais famoso e que virou um case é o caso do Ronaldo, né? Quando você deu a manga e os shorts para ele, vendeu o patrocínio, complementava o salário dele e tudo foi embora. E virou um case, as pessoas até hoje se lembram disso, deu tudo muito certo. Reposicionou o Ronaldo como profissional de futebol. Essa chance de ter uma própria administração dos seus valores resultou no Ronaldo ser um dono de clube hoje em dia. Provavelmente. Ali ele percebeu que daria para fazer algo nessa linha. E aí eles estão tentando alguma coisa parecida com isso. Ele tem mais 2 meses de contrato, né? Acaba dia 20 de junho, mas apresenta na seleção antes, né? É em maio. Mas a ideia, uma coisa em relação a isso é um patrocinador do time ser patrocinador do Memphis, uma coisa assim? Como uma parte do pé, isso. Porque a manga e o axila e o shorts ia para o Ronaldo, né? O valor que caía no clube era repassado para o Ronaldo. Então aí você se livraria do salário e aí essas empresas, na teoria, pagariam para ele faria propaganda para as empresas, como o Ronaldo na época fazia para o grupo Ipera-Pharma, que é o mesmo hoje da Neoquímica, que é do estádio. Quem trabalha com rádio ou trabalhou muito tempo é vender cota, né? Como se fosse isso. Para você estar no ar, às vezes você tem que vender cota. É um pouco isso. É uma situação complexa, né? Sim. São para pessoas, de fato, atletas muito especiais, né? O Ronaldo talvez não tenha paralelo. Não tem. Acontece um pouco a questão do Neymar no Santos, que é um... Tanto que ele pôs no contrato, né? Que ele pega 80% para ele e 20% para o clube, lá de alguns patrocínios que eles chegam. É sempre discutível essa situação. E o Celso aqui já pega no pé na hashtag G4 Band Esportes. Novidade nenhuma com o Diniz. No começo é uma maravilha, no final um desastre. Mas acabou de começar. Aliás, o Diniz está engajadíssimo no Corinthians, hein, Bessa? Mas não dá para negar que com 4 vitórias e 2 empates, ainda mais um em Salvador e o outro naquelas circunstâncias contra o Palmeiras, é um bom começo, né? Isso daí é impossível de qualquer um falar que tá até acima do que eu esperava, para ser muito sincero. E sobre o André, eu acho que tem que começar a acontecer alguma coisa. E para mim já começa na quinta. Ele pode jogar contra o Peñarol? Pode, mas ele vai ficar no banco. O Mateuzinho vai voltar para a lateral, você põe o Ranieri para dentro. Ranieri, Alan, Bidon, Garro e 2 na frente. Vai pro jogo. É simples. André, vamos aqui, amigão. Vamos começar no banco esse jogo aí que você vai começar. Você já não vai jogar em Mirassol mesmo. Você já começa no banco hoje. Acho que alguma coisa você precisa mostrar pro cara que do jeito que tá não dá para ficar. Eu entendo, é garoto. O garoto normalmente vai fazer uma coisa ou outra que é um pouco fora da curva, mas 1, 2. Aí você vai passando pano até quando? Não dá. Simplesmente para mim não dá. Senão você vai mandando recado que tá tudo bem, que tá tudo bem, que tá tudo bem, e o garoto, até ele mesmo, não vai melhorar. Então, assim, de verdade, as 2 expulsões, se ele fosse um veterano, eu ia falar que é aquela coisa do cara tá de sacanagem. Saco cheio, sabe? Puta, eu quero ir embora, quero sair desse clube. Se ele fosse um veterano, eu sei que ele não tá, é um garoto, é imaturidade, tá tudo certo, mas chega uma hora que tem que ter limite. A primeira tá tudo bem, agora a segunda, e deixando o time na mão, deixando os jogadores na mão. Aí sai ontem Bidu com cãibra, o outro, quando acaba o jogo, deita no gramado, extenuado, porque você joga o tempo inteiro com 10, com 9, com 10. Não dá, chega uma hora que não dá. Em algum outro momento vamos debater o futebol com 10, hein? Porque muita gente com dificuldade para ganhar jogo de time com 10 em campo por mais de um tempo, muitas vezes. Mas não vai ser hoje. Hoje nós vamos agora avançar na